Boa tarde. Eu sou Melissa Lamego, venho lá da Fazenda Viramundo, no Brejal, Petrópolis. Eu estou aqui representando a Fazenda, todo um trabalho, junto com o Lucas Moulton, que vai estar comigo nessa live. Muito feliz de Olá, boa estar tarde. aqui. Muito feliz de estar aqui. Gostaria imensamente de agradecer aí a toda a organização do evento por esse convite, para que a gente possa estar aqui conversando um pouco sobre educação, sustentabilidade, né, sobre propostas novas que vêm acontecendo, tanto aqui no Brasil, que nós estamos representando, né, como também com a Escola da Floresta, que a Mônica Franco vem representar Portugal. Então, é uma alegria muito grande a gente estar aqui nesse diálogo, Brasil e Portugal, né, sobre temas tão fundamentais para as crianças, para os adultos, para o planeta, enfim, uma alegria. Mas então, a minha proposta é apresentar para vocês essa Fazenda Viramundo, né? Porque eu vou contar um pouquinho do projeto, e aí seria interessante que vocês pudessem ver esse espaço. Então, a gente trouxe aqui um pequeno vídeo breve, de 2 minutinhos, para que vocês possam se transportar para lá, que é o espaço onde nós trabalhamos, com muito prazer, muita alegria. Então, vamos lá, vamos ver onde fica a Fazenda Viramundo, o que é a Fazenda Viramundo. Fazenda Viramundo. Eu já ouvi falar nesse lugar. E você? Quem conhece deve ter alguma história para contar de lá. Um lugar de sonho, de esperança. Basta observar que ele pode te transformar. Tudo o que precisamos fazer é acreditar e da natureza nos aproximar. Conviver é a melhor forma de aprender e de ensinar. Se quisermos mesmo, sempre podemos mudar. Aqui tem espaço para criar e explorar. Animais viram personagens de contos e plantas podem até conversar. Buscamos formas diferentes de ler, ser e estar no mundo, sempre em harmonia com uma música que invade nossa alma para o bem-estar. Debater é um jeito de aprender, um jeito de ser, de trocar, de crescer. Quando coração e pensamento caminharem juntos, eles nos ensinarão um jeito especial de ser gente, de ser humano. E aí sim teremos encontrado uma fórmula mágica de virar o mundo. Então, um vídeo curtinho, em que vocês puderam ter a ideia um pouco, né, do que é a Fazenda Viramundo. A gente fica na região serrana do Rio de Janeiro, numa área rural, um lugar chamado Brejal, é o 5º distrito de Petrópolis. E é um lugar assim muito especial, um lugar mágico, em que a gente vem a cada dia cuidando desse espaço para que ele seja um lugar de interação entre as pessoas da região. É um projeto comunitário, sem fins lucrativos, baseado na troca de conhecimentos, experiências, ideias para o bem-estar coletivo e de todo mundo que está ali convivendo, né? É um projeto que busca estimular a curiosidade e a descoberta, através de todas essas propostas que a gente cria lá. Nós temos uma organização do espaço pensado em 7 verbos que são estruturais e essenciais assim, para a interação, para a criação dos projetos, que são observar, explorar, criar, fazer, debater, conviver e bem-estar. Então, esses 7 verbos
eles regem todas as propostas que a gente pensa para a Fazenda. É um projeto que envolve tanto os alunos das escolas, são 14 escolas ao redor da Fazenda, com as quais a gente desenvolve diversos projetos de atividades nas áreas de literatura, de arte, música, meio ambiente, e também envolvemos as pessoas, os adultos, os jovens, os adultos do entorno dessa comunidade. Então, os pais das crianças, os amigos, os vizinhos, os produtores. Então, todos se envolvem nos projetos que a gente cria, regidos por esses 7 verbos. São trilhas do conhecimento que a gente idealizou, né, em que a gente também tem uma casa de leitura, a gente tem um entreposto, onde as pessoas, os produtores locais podem revender, ter um ponto de revenda dos seus produtos. Nós temos essas trilhas para caminhada, para a exploração do ambiente, do espaço de silêncio, desse convívio com a natureza, né? A ideia é que a gente possa ter um espaço de educação para além dos muros da escola. Então, as crianças, por exemplo, elas participam das atividades na Fazenda totalmente ao ar livre, né? E explorando esse lugar, né? Vivendo a imersão nesse contato com a natureza. Então, no contraturno das escolas, as crianças podem estar na Fazenda vivendo todas essas atividades criativas, planejadas por todos nós, né? É importante a gente dizer também assim, que para a gente criar esse projeto com as crianças, a gente também envolve a escola, né? Então, todos os professores, os diretores das escolas também passaram por um processo de aproximação com esse espaço no início. E a gente até fazia uma brincadeira de uma terra desconhecida que é redescoberta, né? Que é descoberta em pleno brejal. E aí a gente faz aquela comparação com o Brasil, o próprio Brasil, né? Que também era uma terra desconhecida e que foi descoberta pelos europeus, né? Então, a gente, com a chegada dos europeus no Brasil, então, a gente resgata toda essa história, os índios, os povos originários daqui e tudo mais, a gente brinca um pouco com a carta de Pero Vaz de Caminha e cria cartas de encontro com essa terra nova, né? Num lugar que as crianças não conheciam. Então, assim, todos os projetos são regidos por essa aproximação e integração com a natureza, né? A partir disso, a gente gera reflexão, ação e muitos projetos culturais. Então, assim, dentro da literatura, o contato com a leitura, o contato com os livros, né? Então, assim, as crianças a gente tenta preencher um pouco essa lacuna que existe, né, na questão da leitura como um todo, não só na região, mas no país, e, enfim, no ensino, de alguma forma. Então, a gente tenta aproximar as crianças dessa questão da leitura, né? Então, temos a Casa de Leitura com mais de 3.500 livros, que são todos de doação, praticamente, né? 90% dos livros é feito com doação, e a gente vai providenciando agora um sebo de livros também. Então, assim, a gente tem um projeto de literatura que vai dialogando o tempo inteiro, né? As leituras que dialogam com essa reflexão, com essa ação, e que também com esse espaço da natureza. Então, poemas de Manuel de Barros, poemas de Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, são alguns dos poetas que a gente elege para poder aproximar as crianças dessa questão que é literária e, ao mesmo tempo, também que está imersa na natureza. É importante a gente dizer que, nesse contato com a natureza, né, e nessa produção de cultura, as crianças vivem várias atividades ligadas a esse espaço, né, em que elas possam fazer essa interação, como, por exemplo, produzir tintas naturais a partir dos elementos da terra, da natureza. A gente também tem atividades de jogos, por exemplo, pega-varetas, né? Por que não criar pega-varetas com gravetos das árvores, móveis? E com isso a gente vai o tempo inteiro trabalhando a natureza e a cultura, né? Quer dizer, o móvel a gente entra com o artista, que é o Calder,
né, a natureza, aí tem o Krasberg, que a gente entra também, outro artista. Então, o tempo inteiro a gente vai tentando trazer essas linguagens da arte aliadas ao trabalho que a gente faz à natureza, junto com a natureza. Com isso, a gente busca que as crianças também possam valorizar o próprio lugar delas, que lancem um olhar poético e delicado para o próprio lugar onde elas vivem. Né? A partir das atividades na fazenda, elas também se unem e olham diferente para o lugar em que elas moram. E muitas das vezes elas não percebiam, né? Assim, então, eu já recebi fotografia de aluna que passou a olhar as paisagens da casa dela, o entorno da casa dela, né? Então, quer dizer, fazer com que a criança também valorize a si, ao outro e o próprio lugar onde ela vive. Eu acho que é uma das conquistas que a gente tem, né? Nessa questão, por exemplo, da casa de leitura, né, eles começaram fazendo um livro de artista. O que era o livro de artista? Antes de começar a ler, né, todo o acervo da fazenda, eles produziram um próprio livro, um livro deles, em que eles catavam os elementos da natureza para construir as páginas desse livro, né? Então, a partir da experiência. Então, foi um olhar em que aliou a natureza e a produção cultural de cada um. Então, é um projeto em que a gente tenta aliar o tempo inteiro as linguagens da arte. Por exemplo, a gente está aí num festival de cinema, né? Dentro do projeto, a gente conseguiu produzir um filme que foi sobre Leonardo da Vinci. Então, dentro dessa ideia de invenção, de descoberta, a gente trouxe o Leonardo da Vinci como um tema para ser trabalhado em 2019, e no final a gente produziu um filme com as crianças. Então, assim, Leonardo da Vinci, um gênio, todo mundo sabe, né? Mas escritor, inventor, pintor, e ele, desde a infância, era um artista muito ligado à natureza, ele observava tudo, né? Como a gente faz muito na fazenda, observava os seres da natureza. Então, foi, assim, um personagem importante para trabalhar essa relação das crianças com a observação, né, dentro daqueles verbos que eu falei. Em 2020, a gente também conseguiu produzir um outro vídeo, um outro filme, que foi uma opereta, sobre o Pinóquio. Então, é importante a gente estar falando como é que a gente vai o tempo inteiro andando, né, a questão da cultura com a questão da natureza, né? E o Pinóquio vem nos ensinar essa coisa de ser mais humano, né? Como se tornar mais humano, como ele queria, né, ser um menino de verdade. Então, o que era esse menino de verdade? O que é ser humano, né, em pleno século XXI, né, essas questões todas que a gente vem sendo atravessadas na nossa vida. Então, foi uma oportunidade incrível da gente também produzir material com as crianças, né? Eles receberam a história do Pinóquio dividida em 12 capítulos, e depois, no final, eles fizeram uma reelaboração desse projeto, e a gente criou uma opereta, né? Então, é uma maneira também da gente estar, de alguma forma, aproximando as crianças, tanto da literatura, quanto da cultura, do conhecimento, e aliando à natureza. Esse ano, quer dizer, na verdade, o Pinóquio já foi no ano pandêmico, né, 2020, então era um desafio enorme. Então, todas as atividades que aconteceram com as crianças foi num remoto, online. Então, assim, foi um pouco difícil, né, como foi o desafio para todo mundo, né, em todos os lugares, mas nós conseguimos produzir conhecimento, né, a partir mesmo dentro dessa dificuldade, né. Esse ano a gente está com o projeto da Alice no País das Maravilhas, que também vem acontecendo de forma online, mas estamos todos loucos para voltar, já que as crianças têm sentido muita falta desse espaço, né, esse espaço de liberdade, e principalmente que seja um espaço de contato, de convívio, né, e assim a gente poder continuar aí com o nosso projeto. Então, eu agradeço muito aí a atenção de vocês. A Fazenda é um lugar de vida, um lugar de verde, um lugar de alegria, e eu vou passar a palavra aí para o Lucas Moulton, que trabalha comigo lá na Fazenda, em que ele vai dizer um pouquinho como é que a gente tem trabalhado também essas questões da consciência ambiental e sustentabilidade, como é que a gente tem de projetos
juntando todo mundo, né? Que todos os projetos são integrados para toda a equipe, para as crianças, as suas famílias e as pessoas da região, tá bom? Eu queria só fechar dizendo que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e pessoas transformam o mundo. Aí, falando um pouquinho de Paulo Freire, aí na semana do seu centenário, tá bom? Muito bom, muito bom. Obrigado, Melissa. Então, boa tarde a todos. Eu sou professor de Educação Ambiental na Fazenda Viramundo, esse espaço maravilhoso que a Melissa apresentou para vocês. E, além disso, eu faço a gestão ambiental da fazenda, né? E aí, como a Melissa explicou, a gente tem um projeto muito focado em educação, né? Um projeto socioeducativo de base comunitária, né? Bem voltado para a comunidade do entorno, mas a gente tem esse foco grande, então as crianças, no momento, são prioridades para a gente, as aulas, as oficinas que a gente faz, como a Melissa falou, ela tem a oficina de literatura, eu dou oficina de meio ambiente, temos oficina de música, de artes, e recebemos as crianças das escolas nos contraturnos, né? E a atividade principal, eu diria assim, o foco maior assim da fazenda são essas oficinas com as crianças, com essas parcerias com as escolas da região, mas vai para além disso, né? Como o nome já propõe, a Fazenda Viramundo realmente propõe mudanças na forma que a gente compreende o mundo, né? E o nome também já diz que é um mundo lá dentro, né? Então, a gente realmente tem várias áreas de atuação que já estão acontecendo, muitas outras planejadas, né? Que a gente vai botar, vai começar a desenvolver e implementar. Então, nas minhas aulas de educação ambiental, como a Melissa já mencionou, eu trato muito da questão da sustentabilidade, né? Acho que o contato com a natureza estão em todas as oficinas, né? Tanto de literatura, quanto de arte, quanto de música, porque a gente está num ambiente muito cercado de natureza. Apesar que também vale mencionar que é uma fazenda com uma herança de degradação muito forte, né? Tem bastante erosão, tem bastante questões desafiadoras para a gente tratar lá dentro da fazenda e que, desde o início do projeto, só tem melhorado, né? Mas é um desafio grande para a gente e a gente, então, na aula de meio ambiente, eu trato muito, passo muito por os 3 verbos que são mais ligados à natureza, que são o observar, o explorar e o conviver, né? Observar no sentido de observar a natureza intacta, como Da Vinci fazia muito, explorar no sentido de explorar diferentes conhecimentos e maneiras diferentes de interagir com essa natureza, né, do ser humano interagir com essa natureza, o conviver no sentido da convivência do ser humano com outras espécies, né, de plantas e animais. E essa é a área que eu atuo mais lá dentro da fazenda. Embora eu faça muitas atividades, claro, ligado à arte, né, então esse foco em natureza e cultura é muito forte lá na Fazenda Viramundo, né? Então, nas atividades de meio ambiente, já fizemos, como a Melissa falou, tintas naturais, né? Extração de tintas de pigmentos naturais e tintas naturais, papel reciclado, oficina de bomba de sementes, e fora, essas são só algumas para citar, né? Mas a convivência ali com as crianças na fazenda sempre tem
muito de natureza, né? E nas oficinas de meio ambiente é isso que a gente vive, ainda mais sendo uma fazenda onde a gente pode produzir, a gente tem uma horta lá, né? E a gente faz atividade de plantio, de cuidar da horta, chegar de manhã e regar, né? As crianças têm bastante contato com a produção mesmo, né? Além de plantas, a gente tem vários bichos, galinhas, cabras, coelhos. Então, essa interação das crianças com os animais é realmente incrível e você vê que é uma das coisas que mais marca as crianças, né? Que mesmo sendo de uma área rural, né? Que a gente está situado, as crianças muitas vezes não têm oportunidade de ter contato com animais e quando já têm oportunidade são crianças que gostam muito de conviver com bichos e isso traz uma alegria muito grande, assim, colher, né? A gente passa na horta, pega umas folhas que estão, né, passadas, então essa integração de plantas com animais da produção vegetal, com animal, também é muito forte, né? Então a gente usa o esterco dos animais na horta, leva a produção da horta para os animais, e isso é muito rico, né? Para as crianças, para todo o desenvolvimento das crianças. E aí, falando um pouco, então, para além do projeto pedagógico, né, e educativo que eu faço com as crianças lá, que todos nós fazemos, ainda tem, como eu mencionei mais cedo, temos vários outros projetos, pensar alguns já em andamentos, né, no sentido de criar esse viramundo que a gente quer, né, esse verdadeiro mundo lá dentro, onde as coisas, tudo é muito integrado e com uma base muito forte em sustentabilidade, que eu sempre tento trazer e que a gente sempre se apoia muito nisso. Então, a gente agora está com um ecoponto, né? E ainda está, por causa da pandemia e tudo mais, ainda está operando de forma mais interna. Então, a nossa primeira missão é reduzir o nosso lixo e, eventualmente, e não estamos longe disso, de virar uma fazenda lixo zero, né? Um projeto com lixo zero. Então, todo o nosso resíduo ser destinado da forma correta. Isso traz renda, né, também para a fazenda. E daqui a pouco, em breve, a gente vai estar abrindo isso para a comunidade trazer o lixo reciclável para a gente, né, e a gente retribuir até, a gente está com a ideia de implementar uma moeda social na Viramundo, porque tem muito a ver com uma forma de conseguir conectar todas as áreas da fazenda, né? Mas eu acho que a gente pensa em começar já pelo ecoponto, que é uma coisa mais palpável. Então, a pessoa traz o lixo reciclável, a gente paga em moeda social e aquela pessoa pode comprar serviços da fazenda com aquela moeda social, né? Então, além do ecoponto, estamos montando uma estação de compostagem de lixo orgânico, e aí tem um projeto de uma área de uma horta comunitária, uma área grande da fazenda que vai ser destinada para uma horta comunitária, né? E, além disso, um viveiro que a gente está construindo, começando a construir agora um viveiro de árvores nativas, em parceria com um viveiro que tem próximo da gente, na região, no Vale das Videiras, também em Petrópolis, que é focado em árvores nativas, né? Então, a gente também vai fazer o nosso viveiro com o foco inicial em árvores nativas da nossa região, com coleta de semente da região também, que é muita proposta desse viveiro Muda Tudo, e a gente também vai fazer.
e um banco de sementes, que também vai apoiar esse viveiro de mudas nativas, mas que vai para além disso, com a intenção de resgatar e trazer segurança, né, para culturas de polinização aberta, né, sementes crioulas usadas na região, então milho crioulo, feijão crioulo, sementes que são cultivadas e propagadas de hortaliças, de culturas, né, em geral, de alimentícias em geral, de adubação verde também, né, sementes de adubação verde, e das árvores nativas que a gente vai estar coletando e trocando com outros viveiros e com outras pessoas colaboradoras. E aí, enfim, isso é só um pouco também, o projeto vai para muito além disso, né, mas nessa área do conviver, eu queria apresentar um pouco dessa ideia que a gente tem dessas diferentes outras áreas que a gente está construindo lá na Viramundo e que tem toda uma integração muito grande nessa pegada mais holística, né, de um manejo holístico da fazenda, onde tudo é interligado, né? Então, todo lixo que é trazido, a gente vai ter um destino correto, se não for para a gente revender para parceiros, né, para empresas parceiras que compram material reciclável, a gente vai reutilizar também, como a gente reutiliza muitos materiais recicláveis nas nossas oficinas, em várias atividades da fazenda, né, no viveiro, para fazer os sacos de muda, para não precisar comprar coisa de fora, a gente está reutilizando material reciclável, né, nas aulas de artes e várias atividades de meio ambiente também, que eu faço com as crianças. A gente identifica que vários desses materiais têm mais valor para a gente sendo reutilizados lá dentro da Viramundo do que até vendidos para reciclagem, que tem um custo grande energético também, né, no processo de reciclagem todo, né? Então, antes de reciclar, a gente pensa em reutilizar vários desses materiais nas nossas atividades. E aí, acho que faltou mencionar um pouco, né, para além do projeto pedagógico, essa parte do bem-estar, mais focada no verbo bem-estar, que não é tanto a minha área, mas que eu acho que tem várias coisas começando a acontecer lá na Viramundo que são importantes mencionar também, né? Então, o verbo bem-estar lida muito com a parte do corpo, né? Então, já temos um campo de futebol lindo lá na Viramundo, que agora está com gramado, e que tem uma escola de futebol, uma escolinha, uma aula de futebol aos sábados, que tem mais de 100 jovens que participam, né, ou participavam até 2019, antes da pandemia, mas agora, para além disso, temos um espaço novo de expressão corporal, né, então de yoga, meditação, lutas marciais, dança e tudo mais, um espaço lindo no meio da floresta, e tem uma casa que já está toda estruturada, falta a gente ocupar, né, com colaboradores da comunidade, né, com os colaboradores que a gente está trazendo para participarem do projeto. E é uma casa onde tem um cabeleireiro, um barbeiro, uma sala de dentista, um consultório de pediatra, uma sala de massagens. Então, a ideia é que esses espaços sejam ocupados por profissionais da área que querem praticar as suas práticas, né, que precisam do lugar para praticar, mas que também estejam dispostos a trocar conhecimento, né? Então, o cabeleireiro usa o salão para fazer cortes de cabelo e, em contrapartida, dá um curso de cabeleireiro para jovens da região,
né? Então, jovens e adultos, é claro, a gente quer trazer também cada vez mais. A gente começou com os jovens, né, que a gente entende que é prioridade, mas agora a gente cada vez mais quer trazer os adultos, os profissionais das diferentes áreas, né, para ocupar esses espaços e trazer toda essa integração, né, de poder exercer sua profissão e, em troca, trazer conhecimento para a comunidade, né, como troca. Então, a moeda social também, eventualmente, tem um potencial muito grande de agir nessa troca, né, nessas trocas assim. E é mais ou menos isso aí que eu tinha para conversar, né? A gente, enfim, ficou esperando um pouco uma interação com a Escola Floresta, que seria muito bom e que tenho certeza que a gente ainda vai ter oportunidade de interagir juntos, né? E, enfim, parece que temos projetos bem alinhados, né? E temos vontade de trocar mais, com certeza, com outras instituições que têm essa mesma pegada nossa. Então, Melissa, se puder encerrar com uma palavra breve aí, Sim, uma mensagem para a gente. Para valorizar, assim, acho que esse protagonismo, né, de tantas crianças que já participaram desse projeto da Fazenda Viramundo, né? A gente está aí desde 2018, 17, 18, envolvendo tanta criança, tanta gente, né, tantas escolas. Aí eu separei aqui um poema que foi construído por eles, inspirados na Canção do Exílio do Gonçalves Dias. Eles escreveram um poema que é a Canção da Viramundo. Minha fazenda tem eucaliptos, onde gritam as maritacas, um céu azul e um pôr do sol rodeado de morros e árvores, um rio que corre rápido, embalando barcos de papel carregados de nossos sonhos e pensamentos. Então, esse poema foi escrito pela Grazi, Kemily, Maria Eduarda, Pamela e Thaís, da Escola Arnaldo de Querhoff, lá de dentro do Brejal. Então, isso é só um pedacinho do que vem acontecendo lá. Quer dizer, eu acho que a gente tem conseguido fazer, assim, grandes conquistas, né, com esse grupo de profissionais e de crianças e de famílias e de produtores e de especialistas. Então, pessoas que se unem com um propósito, né, de virar o mundo a partir da natureza, da cultura, da reflexão e da nossa ação. Então, acho que isso é um pouquinho do que a gente queria dividir com vocês aí, esse lugar que a gente tanto ama. É isso. Obrigada, tá, gente? Muito obrigada pela atenção. Tchau, pessoal.
Commissioner, eu própria, e 3 Project Officers, Ana Cabeças, Filipa Magalhães e Margarida Silva. Este grupo foi criado na dependência da Secretaria de Estado de Turismo e da Secretaria de Estado do Cinema, Audiovisual e Média, e vem na sequência do Fundo de Apoio ao Turismo e Cinema, que foi criado em 2018. Dar-vos aqui uma pequena nota, en passant, dos objetivos principais desta estrutura de missão, deste grupo de projeto. Um dos principais, ou melhor, de entre os vários, um deles é exatamente a criação destas sinergias entre as indústrias criativas e o turismo, e que permitam dar uma maior visibilidade a Portugal enquanto destino para efeitos cinematográficos. A afirmação de Portugal como um destino internacional de filmagens, este é um dos nossos grandes objetivos também. E depois temos a conjugar, lá são as minhas notas, a conjugar com este objetivo uma articulação a nível nacional com as filmes commissions regionais que existem, com uma rede de pontos focais e de várias entidades institucionais que nos permitem também auxiliar potenciais interessados que vêm filmar a Portugal, quer na questão da divulgação do território, dos apoios que existem e também numa questão que às vezes é bastante importante, que é na agilização, na simplificação dos processos que são necessários para filmar em Portugal. Agora, porquê Portugal? Porquê escolher Portugal? Nós gostamos de elencar, fazer uma pequena síntese de 11 razões que achamos que são aquelas assim de maior impacto. Os dias de sol, a diversidade de cenários, porque Portugal tem imensos cenários ligados à história, ligados, pode ir passando, à cultura, paisagens imensas de cortar a respiração com a maior diversidade de sul a norte, ou de norte a sul, como quiserem, do país. Temos uma diversidade de praias, não fôssemos nós ter a linha de costa que temos a nível de mar e a nível de oceano. Temos vários tipos de atividades durante todo o ano que se podem enquadrar nos mais diversos tipos de filmagens e, complementarmente, temos um conjunto de serviços de hotelaria, de restauração, dos mais diversos serviços de apoio que poderão ser, de facto, essenciais para uma filmagem que se venha a realizar em Portugal. A terceira razão, locais acessíveis, porque, como vem, Portugal acaba por ser um cantinho à beira-mar plantado, como se costuma dizer, e é verdade. Nós conseguimos ir de norte a sul em cerca de 5, 6 horas de carro, portanto, e ao longo deste percurso temos esta enorme diversidade de cenários e de temas possíveis para uma filmagem. Quarta razão, profissionais experientes, apostamos imenso na qualidade de técnica e na qualidade de profissionais que temos no nosso país. Instalações e estúdios, não tantos assim quanto nós gostaríamos, mas os que temos, como se costuma dizer, podem ser não tantos, mas são bons, e isso é de destacar. Um custo de vida acessível, em comparativamente com muitos dos países da Europa, é claramente um custo de vida bastante acessível. Somos um país estável e seguro, fomos considerados pelos índices de paz o 4º país mais seguro do mundo. Temos um bom sistema de saúde e de qualidade e agora mesmo tivemos a oportunidade de o confirmar com esta questão da pandemia, a capacidade e o tempo de reação e de trabalho que foi feito demonstra que existe um bom sistema implementado. Temos acordos de produção com mais de 60 países, que estão aqui assinalados só para ter uma ideia mais global. Temos algo do ponto de vista, isto é tudo muito bonito, mas como se costuma dizer, é muito na linha da paisagem. Agora temos a componente financeira também. Temos um cash rebate, que é um dos mais atrativos, se calhar o mais atrativo de todos a nível europeu. E temos também um scouting program, portanto, que permite a questão da prospecção prévia que muitas das vezes é necessária. Agora gostaria só de vos deixar este pequeno vídeo que demonstra um bocadinho aquela questão que eu estava a falar de como é fácil percorrer o país com uma diversidade de cenários em pouco tempo. Isto é a jornada de um fotógrafo que fez um percurso ao longo do país e ali ao canto temos as horas em que ele esteve nas várias regiões do país a fazer as suas fotografias.
Mas porque Portugal não é só paisagem, obviamente, acho que era importante deixar-vos aqui algumas notas sobre o incentivo financeiro que nós temos e que eu, como há pouco referi, é extremamente atrativo. Este cash rebate vem na sequência de um fundo de apoio ao turismo e cinema que foi criado em 2018, através deste decreto-lei, o 45/2018, e nesse fundo está prevista uma linha, que é a linha de incentivo e apoio ao cinema, que está regulamentada nesta portaria, que tem as condições específicas para uma candidatura a este incentivo. Este incentivo visa apoiar produções a nível de cinema, audiovisual e via AODI, serviço a pedido. As despesas mínimas realizadas e taxadas em Portugal para se poderem candidatar a este cash rebate são 500 mil euros para ficção e animação, 250 mil euros para documentários e pós-produção. Volto a reforçar, o montante das despesas realizadas e taxadas em Portugal. O projeto poderá ser muito superior, obviamente, e pode ter componentes em vários países, mas para que se possa candidatar tem que haver pelo menos esta despesa mínima realizada cá. A taxa de apoio tem como taxa base 25%, que poderá ser majorada a 30%. Das candidaturas todas que nós tivemos até o momento, são 137, das quais 114 apoiadas, todas cumpriram os requisitos para esta majoração, portanto, a regra geral tem sido a atribuição de um incentivo de 30% das despesas elegíveis. Esta majoração está diretamente relacionada com esta avaliação que é feita num teste cultural, que está anexo à tal portaria que eu há pouco referi e, portanto, é fácil de verificar quais são os requisitos, mas eles são bastante fáceis de cumprir e de atingir esses valores mínimos dentro do teste cultural que são necessários para obter os 30%. O incentivo máximo por projeto é de 4 milhões. Tem a grande vantagem que é a atribuição, o regime da atribuição é first come, first served, ou seja, não é um apoio seletivo, não há uma análise comparativa de candidaturas, não, é mesmo pelo regime de quem primeiro entra será apoiado, cumprindo que estejam todos os requisitos e condições de elegibilidade subjacentes ao incentivo que é atribuído. A decisão, após a entrada da candidatura, devidamente instruída com todos os elementos que estão elencados na portaria, é de 20 dias úteis, e sendo que esta decisão é uma decisão conjunta. A candidatura entra no Instituto de Cinema e Audiovisual, o ICA, e é analisada pelo ICA e pelo Turismo de Portugal, porque, houve aqui uma nota que eu há pouco não dei, este fundo de apoio ao cinema e turismo foi criado pelo Turismo de Portugal, e são eles a entidade gestora deste fundo e, portanto, as candidaturas são analisadas em conjunto entre eles e o Instituto de Cinema e Audiovisual, porque na realidade é quem tem a competência a nível nacional em termos de cinema e audiovisual. Tem uma grande vantagem e eu acho que esta pode ser, se calhar, uma das grandes vantagens deste incentivo que nós temos, que é o facto de termos estes pagamentos adiantados e em prestações. Até poderão existir países na Europa, e existem certamente, claro que sim, que têm taxas de incentivo superiores, e obviamente que isso releva, mas a questão é, o nosso incentivo tem a vantagem de receber em adiantamentos. Tem um pagamento de 20% com a assinatura do contrato, um pagamento de 35% com o início da rodagem, 30% no final, sendo que depois existe aqui uma nuance em que estas duas prestações intermédias até podem ser agregadas, depende da justificação de despesas, e no final mesmo só ficam de 15%, que é o valor residual que é pago com a certificação final das contas. Portanto, é uma grande vantagem porque permite acompanhar a libertação do incentivo à medida que a rodagem está a ser realizada e a despesa está a ser concretizada. Em termos de elegibilidade de despesas, agregamos em duas grandes linhas, as above the line, que é tudo o que está relacionado com remunerações de realizador, diretor, atores principais, argumentistas, etc., em que existe aqui um limite máximo dentro da taxa de incentivo que é atribuído, do incentivo que é atribuído, apenas 35% podem ser para este tipo de despesas. E depois, dentro destes 35%, há parcelares de 10%. 10% para as remunerações do realizador, 10% para os argumentistas, 10% para os atores principais. Portanto, são as únicas despesas onde existe esta limitação. As demais não têm essa questão, portanto, é sem qualquer limite. Como referiu, o incentivo é automático, tem por base a despesa que é apresentada e que depois será certificada.
Existem aqui algumas ressalvas. Uma delas é esta, que se eu contratar, por exemplo, um fornecedor num outro Estado-membro da União Europeia, imaginemos, há um decor, há um acessório, um filme de época, que há um fato de uma determinada rainha que tem que ser contratado e que só existe, por exemplo, em Espanha ou em França, poderão contratar nesse fornecedor, só que tem esta questão, a despesa tem este limite de 20% da despesa total. Portanto, é passível de ser integrada na candidatura, considerada como despesa da candidatura, mas tem esta questão da limitação. Como referi, a análise da candidatura é através do Wiki do Turismo de Portugal. Todos os documentos, pelo menos neste momento, por enquanto, ainda são enviados por e-mail. Os elementos para instruir a candidatura estão todos devidamente elencados na portaria, não, são de conhecimento público e de fácil percepção. Penso que o objetivo será, entretanto, ser criada uma plataforma que permita desmaterializar a forma da apresentação e tornar mais prática a forma da apresentação dessas candidaturas, mas ainda é um work in progress. Deste incentivo estão excluídos vários tipos de projetos, como tudo o que seja publicitário, tudo o que seja propaganda que indicie racismo, xenofobia ligada à pornografia, etc., como é fácil de perceber. Esses não são passíveis não têm enquadramento no cash rebate. Depois temos ainda o tal Scouting Program que eu falei, que está tem a regulamentação no 584/2019, 25 de julho. O Scouting Program vai abranger despesas de alimentação, deslocações e alojamento, permite abranger 4 elementos de equipa de produtor estrangeiro e 4 elementos de uma equipa de um produtor nacional que esteja a dar o apoio nessa missão de prospecção, porque, regra geral, os produtores internacionais acabam por fazer esta prospecção em conjunto com uma entidade nacional por uma questão de conhecimento de território, essencialmente. O limite de apoio por projeto é de 15.000, pode haver 2 ações de prospecção por projeto, não há limite máximo ou mínimo de despesa a realizar, há sim realmente este limite por apoio. E depois o que existe é um limite ao tipo de despesas. Por exemplo, nas despesas de alimentação é considerado um máximo de 100 euros de 100 euros por dia por cada elemento. Ou então alojamento, no regime de alojamento e pequeno almoço, 250 euros por dia por cada elemento da equipa. Estes são os únicos limites que estão previstos para este apoio. A candidatura tem que ser apresentada até 20 dias úteis antes da missão ir decorrer. O e-mail é o mesmo, o sistema de análise é o mesmo. E agora, entrando aqui num outro tema que para nós também é muito caro e que também acho que se enquadra bastante com aquilo que está a ser abordado pelo que vimos aqui no Aqua Content, a questão da sustentabilidade. Este ano lançámos o guia Green Shooting Portugal. Este guia tem essencialmente as mainlines daquilo que nós entendemos que poderá ser importante a uma produção atender enquanto está a decorrer para tentar atingir aqueles mínimos dos critérios de sustentabilidade para ser considerada aquilo que se pode chamar uma produção verde. Este Green Shooting tem como objetivos sensibilizar e informar este setor para a adoção de práticas ambientais sustentáveis, promover o papel do setor como agente para a mudança de modelos de produção mais verdes e tornar o processo de filmagens uma ação ambientalmente consciente e eficiente no aproveitamento de recursos. Ou seja, aqui o que nós pretendemos quando elaboramos este guia é, numa primeira abordagem, chamar a atenção para aqueles aspectos que são talvez mais fáceis de atingir e às vezes são coisas correntes, coisas mais fáceis, umas mais fáceis de atingir que outras, é verdade, o guia tentou abranger várias áreas, mas pelo menos começar a apelar à consciência verde de cada um para tentarmos, na medida daquilo que é possível, ir começando a implementar estas medidas nas produções. Este guia, o que ele visa essencialmente é identificar estas formas de gestão e utilização eficientes dos recursos e práticas, ou seja, o que nós fizemos foi, olhando aquilo que pode ser uma produção, tentar perceber quais são as áreas onde eles podem talvez começar a mudar procedimentos, a implementar outro tipo de medidas para acarinhar mais estas questões da sustentabilidade numa produção. E reduzir o impacto ambiental, obviamente, porque nós temos, e isso ainda temos consciência, que existem muitas medidas que vão levar ainda algum tempo a serem implementadas e obviamente que certas produções têm um impacto ambiental bastante grande. Tentámos organizá-lo por áreas, pelas
áreas principais que podem estar ligadas a uma produção, desde a pré-produção, os transportes, o catering, a energia e a iluminação, a parte dos estúdios, o trabalho de pós-produção. Tentámos de uma forma mais genérica, porque isto não é ainda, não permite ir ao detalhe, ao pormenor que nós gostaríamos, mas pelo menos por aqui já se consegue ter alguma ideia, se calhar, das áreas que podemos começar a tentar trabalhar mais. Temos perfeita consciência que temos ainda um caminho longo a percorrer. Obviamente que isto é tudo muito bonito, é um guia, tem linhas, está muito bem feito, modéstia à parte, não estou a tê-la neste momento, mas enfim, temos que apadrinhar o trabalho e acarinhar o trabalho que fizemos. Mas não basta só escrever umas linhas e achar que, pronto, agora divulgamos e toda a gente vai implementar e vai. Isto tem custos, implica alteração de procedimentos, de mentalidades, um conjunto de questões que nós temos consciência delas e estamos a tentar com o setor trabalhar para que elas possam ter um bom caminho. E, portanto, o que nós queríamos era tentar criar um projeto que permitisse de futuro que conseguíssemos atribuir um selo verde às produções, um bocadinho à semelhança daquilo que já acontece na área do turismo, passarmos um bocadinho isto também para a área do cinema e audiovisual e conseguirmos ter esse selo. Para termos esse selo, para além das medidas que nós temos, precisaremos, obviamente, de critérios, precisamos de formas de validação, precisamos de perceber como é que conseguimos ter isso na teoria, implementar e validar na prática. E esse é o caminho que nós estamos a começar agora a tentar desenvolver, mas como eu disse, somos uma equipa pequena, estamos a tentar ir a todos os lados, mas tem que ser com algum cuidado e alguma calma. E claro que isto é tudo muito bonito, mas continuamos a dizer, às vezes sem a parte financeira é muito mais complicado conseguir convencer a alterar mentalidades e procedimentos e, portanto, esse é o nosso objetivo. Nós estamos a tentar trabalhar em várias linhas e uma delas também é tentar analisar ou perceber que tipo de apoio, de cariz financeiro nós podemos imputar a este objetivo para que as produções também consigam minimizar de alguma forma o impacto que isso vai ter naquilo que estão a desenvolver. Estamos a analisar em duas vertentes, seja por uma via de majoração positiva ou negativa, seja a nível de critérios de elegibilidade de candidaturas, seja a nível de majorações que possam estar associadas a incentivos. É algo que estamos ainda a analisar e a estudar com vários players do setor para ver em que medida é que podemos trabalhar nesse sentido. Deixar só aqui umas notas em relação a Portugal no seu geral. Portugal é um país pioneiro e foi o pioneiro a assumir o compromisso de alcançar a neutralidade carbónica até 2050. É um dos países com maior incorporação de renováveis na produção de eletricidade. Estamos nos 60%, o objetivo é chegar a 80% até 2030. Somos um país, já que temos uma linha de costa enorme, mas também somos um país da Europa com mais praias a ostentar a bandeira azul. E pretendemos ser o país na vanguarda da sustentabilidade, tentamos caminhar para isso e acho que se todos os setores se entreajudarem, talvez seja mais fácil. Queria deixar-vos só aqui agora algumas imagens daquilo que são as mais-valias do destino de Portugal e dos cenários que poderemos ter para não ser só amassar-vos com informação. Deixo-vos aqui agora algumas imagens que poderão ir passando de vários cenários possíveis que nós temos e aqui está a prova da diversidade que eu há pouco falei. Temos desde o mais clássico ao mais histórico, trendy, urban, palácios e palacetes, portanto, praias a perder de vista, florestas quase que ninguém diria que existiam no país, igrejas, conventos de todos os tamanhos e variedades, arte moderna, portanto, acho que temos um pouco de tudo. E no caso de ainda assim ter falhado algum tipo de cenário, alguma informação, tem aqui os nossos contactos. Nós estamos sempre disponíveis, seja para prestar informações, para agilizar procedimentos, para prestar informações de cash rebate, com uma ressalva. Quando forem informações de cash rebate, temos o expert na matéria, que embora hoje não esteja aqui a falar, mas que é o nosso comissário que está ali sentado, o Manuel Claro, que peço que se levante só para o poderem ver, que é o expert em cash rebate, portanto, sempre que tenham informações, ele claramente será a pessoa adequada a quem deverão indagar, porque ele só não está aqui hoje porque vem de viagem e achámos que era
era muito doloroso obrigá-lo ainda a estar aqui a fazer esta apresentação, mas é sem dúvida a pessoa a quem poderão chatear, como se diz em bom português, quando tiverem dúvidas sobre cash rebate. Ficam os nossos contactos e estamos à disposição, esperemos receber pedidos e informações, que será muito bom sinal, é sinal que conseguimos captar o vosso interesse no país. Obrigada a todos.